Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 21. Nós vamos falar de um tema importante para o nosso tema, que é o tema da verdade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21, nós vamos ler até o versículo 47, do 21 ao 47. É um texto um pouco maior, mas é importante para a gente entender o contexto e aquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Eu fui informado pelo irmão que eu tinha até 10h30, que é o horário que acaba a escola dominical. Então, se mantenham firmes, tá? Porque se aquilo que for anunciado aqui hoje for feito em fidelidade, é o próprio Deus que estará nos ensinando. Então, é bem importante. Mantenham a palavra de Deus aberta, para vocês conferirem se aquilo que vai ser dito é a verdade também. Vamos lá, vocês me acompanham, fazendo um favor. A partir do versículo 21 do capítulo 8. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois de cá de baixo, e eu sou de lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Quem é que eu tenho te dito desde o princípio? Quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram no que ele falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me ensinou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então lhe responderam: Nosso Pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho dito a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, porque não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes?
Quem é de Deus, ouve as minhas palavras, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Respondeu-lhes porventura os judeus, e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Esse é um texto bem grande, que foi lido, que está dentro do contexto desse versículo bem conhecido, que é: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E muitas vezes nós citamos o versículo fora de contexto e não entendemos o que Jesus estava dizendo ali. Para nós, uma das coisas que nós aprendemos é que, e essa é uma frase bem dita pelo meu marido, e ele aprendeu com um professor no seminário: texto fora de contexto vira pretexto. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse tema, a verdade. Eu queria, passa para mim, fazendo um favor, refletir um pouquinho com os irmãos. Prestem atenção. O cenário do cristianismo no Brasil e no mundo é que no Brasil, declaradamente, nós temos uma maioria de cristãos. 86,8% das pessoas que residem no Brasil se declaram cristãos. Dentre essas, nós temos 54% de pessoas que se declaram católicas romanas. Aqui eu não estou fazendo distinção se é um cristianismo verdadeiro ou não, isso é mais para frente. Mas essas pessoas dizem: eu creio em Jesus. Okay? No mundo, nós temos cerca de quase 9 bilhões de pessoas atualmente. Destas, 2,4 bilhões de pessoas se declaram cristãs. Bíblias, nós temos mais de 5 bilhões de exemplares de Bíblias vendidas no mundo. Pode passar para mim. A minha pergunta primeira é o seguinte: quantas pessoas aqui têm mais de uma Bíblia em casa? Levanta a mão. Certo, pode baixar. Vamos ao próximo quadro. Mesmo tendo no Brasil uma maioria de cristãos, a gente tem um problema no nosso país: o contraste moral do Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E aqui eu estou fazendo análise de violência de todos os gêneros, mas ali naquele quadro atrás fala que nós temos uma média de 47 mil homicídios por ano no Brasil. Divórcios, é um dos países que mais faz divórcio. Eu sou advogada, eu já fiz quase 300 divórcios. Porque eu trabalhei na UVB durante alguns anos, a gente fazia mutirão de divórcio. Para vocês terem noção da quantidade, eu fiz divórcio de uma semana de casado. E as pessoas saíram juntas para beber, para comemorar o divórcio. Corrupção no Brasil está no ranking de corrupção 104 está o Brasil. Nós dizemos que a corrupção está na política, mas será que a corrupção está na política? E aí eu queria perguntar para vocês, já a reflexão, o seguinte: se nós no Brasil temos uma maioria de cristãos, por que então temos um país tão corrupto? Faz sentido? Faz sentido? Por que então o nosso país é reconhecido como o país do jeitinho brasileiro? E quando fala-se jeitinho brasileiro, é que a gente não está dizendo em criatividade, porque criatividade é uma coisa boa dada por Deus, né, Jéssica? Isso, Deus dota aos seres humanos de criatividade, coisa linda. Mas o jeitinho brasileiro envolve questão de você levar vantagem sobre o outro. Então, dentro do jeitinho brasileiro, você vê pessoas batendo ponto no horário de trabalho e saindo para fazer outras coisas, certo? A gente vê roubo, a pessoa roubando o tempo do trabalhador, do seu patrão. Meu marido tem alguns funcionários onde ele trabalha. A galera faz home office e faz o quê? Vai dormir, né? Porque, afinal, ela está em casa, o patrão não está vendo. Quanto destes é uma pessoa que se declara cristã? Será que é compatível aquilo que a gente fala com aquilo que a gente tem vivido? Será que tem compatibilidade? Pode passar para mim. Então, o problema que nós temos hoje não é a falta de informação. Afinal, a gente vive na era da tecnologia, a era da internet. Você abre o chat GPT aí, GPT, né? Pois é. E você
ele inventa, mas apresenta. A velocidade é muito rápida. O problema então não é a falta de informação, o problema é a falta de conhecimento da verdade. E aí, o que a gente já aprende de cara é o seguinte: você pode estar sentado no banco da igreja e não conhecer a verdade. Já parou para pensar nisso? Vamos seguir. Qual que é o contexto? Pequeno pra caramba. Tá vendo como que eu sou organizado, né, velho? Dá pra ver? Na cidade de óculos, né, irmã? Dá para aumentar. O contexto aqui, a gente lê um texto grande do Evangelho de João, capítulo 8, mas antes, a gente precisa entender em que momento que Jesus chega e tem aquele diálogo com os judeus que é bem duro. A gente sabe que o Evangelho de João, ele é um evangelho que tem uma característica própria. Um dos objetivos primeiros de João, do apóstolo João, era provar que Jesus é Deus. A gente sabe que os judeus até hoje não creem que Jesus é Deus, eles rejeitam o Filho de Deus. E o povo de Deus, que somos nós, ficamos lá. Ai, os judeus são nossos amigos, mas eles odeiam o nosso Senhor. Vocês esqueceram disso? Nós devemos orar por eles, mas eles não são os nossos irmãos. Então, esses judeus não criam em Jesus como Deus, e durante todo o Evangelho de João, a gente vê a comprovação em vários aspectos que Jesus é Deus. No primeiro versículo do Evangelho de João, começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para mim, são os textos mais claros das Escrituras. Vou fazer um recorte, tá? Eu tenho uma conhecida minha que é kardecista. Kardecista é aquela galera do espiritismo. E já tem uns 2 anos que a gente vem dialogando sobre questões do Evangelho. Ela é minha cliente, mas meus clientes viram essa coisa, né? Ela compartilha o Evangelho, trabalha, já sabe como funciona. E ela falou assim comigo, há pouco tempo que ela me encontrou: você está me devendo um estudo sobre o Evangelho. Tudo bem. E aí entramos nesse assunto. E o diálogo começou assim, que durou 2 horas. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio, é lógico. Quem é que não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? E aí eu fiquei assim, nos meus pensamentos. Falei, gente, faz sentido isso? Como é que ela pode crer na mesma coisa que eu creio? E a prática dela vai ser diferente da minha. No sentido, não estou nem falando assim de prática moral em si, eu estou falando assim, prática cristã mesmo. Ela crê que você morre, sua alma volta em outro corpo e você fica reencarnando até você purgar os pecados e estar perfeito em o céu. Essa é uma das crenças. Eu não creio nisso. Eu creio na ressurreição do corpo. Daí a gente entrou no aspecto de Jesus ser Deus. Aí o bicho pegou. E eu citei esse texto. O princípio era o verbo era Deus. Não. Jesus é filho de Deus, mas ele não é Deus. E aí, para mim, foi uma das experiências de evangelismo mais complexa, que me fez entender um pouco como funciona o nosso tempo. Em compartilhando o Evangelho, a gente precisa ser claro para as pessoas no que se está falando. Porque eu posso dizer, eu creio em Jesus, como é o nome? E o Micael fala, creio, mas eu entendo de uma forma e ele outra. E a gente acha que está falando a mesma coisa, mas não está falando. Essa é a situação do nosso tempo. Então, nós cristãos, compartilhando o Evangelho, nós precisamos ser claros, os pormenores, às vezes, muitas vezes, conceitual o que a gente está falando. Olha, você sabe que Jesus é Deus? Ele se declara como Deus nas Escrituras, aí você cita o texto. E a gente vê que mais ou menos aqui nesse contexto aconteceu o que aconteceu com essa pessoa. Quando eu apresentei que Jesus era Deus, ela se opôs. Então a gente vê aqui no anterior capítulo 8 que Jesus veio e João Batista apresenta Jesus, reconhece Jesus nos capítulos anteriores como o Messias que veio e que se encarnou. Ele se dobra a Jesus. João Batista fala: chegou alguém que é maior do que eu sou indigno de desatar as correias das sandálias dele.
Jesus continua então vem fazendo milagres. Ele faz o primeiro milagre ali naquele casamento, coroando aquele casamento com a presença dele em Caná da Galileia. Ele vai, cura, aí tem um episódio dele com Lázaro. Jesus vem ensinando e ele vem falando: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água que vai matar a sede dessa mulher adulta. Na festa dos tabernáculos, que era uma festa que tinha luzes, Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E nesse contexto aqui, quando vai chegando, é muito interessante que Jesus, antes tinha falado que ele era a luz do mundo, ele está falando no templo. E ele está falando para judeus. Posso deixar cair aqui, em nome de Jesus. Jesus está falando no templo e está falando para judeus. Certo? Então ele está falando para pessoas religiosas. É como se Jesus estivesse aqui falando para nós, pessoas que têm uma religião. E aí Jesus começa a falar essas coisas, e quando ele fala que ele poderia morrer pelos nossos pecados, e de que ele estava fazendo aquelas coisas em nome do Pai, você olha aí no versículo 28, que ele fala: olha, quando levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Nada faço por mim mesmo, mas eu falo o que o Pai me ensinou. O que aconteceu no versículo 30? Muitos creram nele. Às vezes é assim a gente anuncia o Evangelho, né? A gente anuncia o Evangelho. Olha, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, seus pecados são perdoados e você tem a vida eterna. Quem é que não quer isso? Só doida. Aí a pessoa fala assim: mas eu creio. A gente sai o quê? Comemorando. Mas eu acho tão interessante que Jesus, ele não se satisfaz com uma confissão superficial. Eu amo alguns textos, assim como a palavra, quando Jesus, ele não se satisfaz com nada superficial. Nós, muitas vezes, nos satisfazemos com as questões superficiais das pessoas. Jesus não, ele vai lidar com a questão dos pormenores. E aí, versículo 31, acompanhe comigo, não fechem a Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. Vai. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É uma condicionante. Uma característica do cristão verdadeiro é que ele permanece na palavra. E permanecer na palavra envolve você não abrir mão da palavra, nem contra você mesmo. O maior desafio, irmãos, que eu tenho visto, a gente vai seguir. Às vezes a gente acha que o nosso maior inimigo é Satanás, né? Aí dá uma coisa errada, a gente fala assim: só pode ser Satanás. Mas às vezes é você mesmo, irmão. Às vezes é você mesmo. Você arranja uma confusão, aí dá errado, aí você fala: é Satanás, mas é você mesmo que arranja essa confusão. E o que Jesus está falando é o seguinte: nós somos chamados, assim como aqueles judeus que tinham falado que criam nele, ele fala: olha, vocês têm que permanecer na minha palavra. Vocês são chamados à fidelidade à palavra. E é colocar o seu coração na palavra. Que é uma dificuldade que às vezes nós temos. Nós, seres humanos, somos orgulhosos. Quem falar que o ser humano não é orgulhoso está mentindo. Porque o primeiro pecado lá no Éden foi que é orgulho. Nós somos assim. Então, o pastor Nilson, o reverendo Nilson, vem aqui e anuncia o Evangelho. Nós nos mantemos duros, às vezes, a palavra sendo anunciada. Deus está falando conosco, que se mantém duro. Aí a gente, às vezes, começa a pensar: sabe o que ele está falando? Está falando sobre a Rosana. Sabe por quê? A Rosana está lá na primeira Vila Velha. Não é sobre mim. Se Rosana estivesse aqui do meu lado, ela estaria ouvindo isso. E na nossa cabeça a gente começa a pensar nas pessoas, mas Deus está falando conosco e chamando, e nos chamando a permanecer na sua palavra, porque essa é uma condicionante para verificar se você é um discípulo verdadeiro. Mas seguindo
que... Pode passar. Só diminuir o zoom, que eu aumentei o zoom. Ah, tá. Que a verdade, aquele primeiro versículo é: a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele se autodeclara como a verdade. Qual é o versículo que está aí? Vocês podem ler para mim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perfeito. Ali tem três coisas naquele versículo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A verdade está no meio. E isso é um dos termos. Porque toda a verdade emana de Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa. E Jesus não tem parte com a mentira. A gente leu agora há pouco que a mentira tem um pai. E quem é o pai da mentira? Satanás. A gente, às vezes, nossos filhos, eu fazia isso muito em casa, eu tenho que parar um pouco. Quando eu pegava alguém da mentira, eu falava assim: quem é o pai da mentira? Você é filho de Satanás. Tem que pensar como fica aqui, né? Não, sobre pode ser um, mas se você está mentindo, a Bíblia fala que todo aquele que pratica a mentira é filho de Satanás. Às vezes, irmãos, nós esquecemos que a palavra de Deus nos chama a ser pessoas sérias com a palavra, comprometidas com a palavra. E não é eu estar pensando, por exemplo, na Jéssica. É sobre a minha vida. Deus está chamando a lidar com a minha vida. É lógico que eu posso ajudar o meu irmão a ser chamado. Mas a verdade, ela foi dada, e aqui Deus está lidando com a minha vida específica. E uma segunda pergunta é: como você tem se comprometido com a verdade? Na sua igreja, nas suas relações com seus irmãos, nas suas relações com a sua família, na sua relação no seu trabalho? Você tem se comprometido a ser coerente com aquilo que você crê? Seguindo sobre a verdade, a gente aprende que verdade é um conceito absoluto. O que são absolutos? É aquilo que de fato e não muda. Por quê? A gente ouviu aqui hoje. Por que Deus é fiel? Porque Ele não muda. Deus não muda quando eu erro com Ele. O amor dele para comigo não muda quando eu erro com Ele. Porque Ele decidiu me amar. É lógico que quando nós pecamos, a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos disciplina. Mas também tem uma razão pela qual Deus nos disciplina. Porque Ele nos ama. Nunca é uma disciplina para nos chutar como bastardos, mas sempre uma disciplina por causa do seu amor, para nos transformar em imagem do seu filho, porque Ele é Pai. Então, a verdade, que é esse conceito que não muda, ele não muda porque ele provém de Deus, está relacionado ao que Deus é, e ela é eterno. Lê para mim alguém aí na sua Bíblia, o Salmo 119, do versículo 89 e 90. Salmo 119, quem achar que ele pode ler para mim? Salmo 119, versículo 89 e 90. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Amém. Para sempre está firmada a sua palavra. Então, essa palavra que nós temos aqui, irmãos, que é a verdade, foi a mesma palavra quando fechou o cânon sagrado. Era a mesma palavra para aqueles irmãos e a mesma palavra para nós. E vai ser a mesma palavra para daqui a 500 anos, se Jesus não voltar. Ah, mas a cultura mudou. Adepto a Jesus, cultura. Quem tem que se adequar a quem? Vai saber com a Bíblia. Ao que me parece, nós
Eu sei, irmãos, e agora eu tenho que correr 15 minutos. Eu sei uma coisa. Para nós falarmos de verdade, essa conversa sobre verdade é um pouco incômoda. É um pouco incômoda, porque mexe um pouquinho com questões que estão dentro do nosso coração. Por quê? Nós, às vezes, vamos conversar com pessoas diferentes de nós. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que não são cristãs, são de outras religiões. Como eu disse, conheço pessoa que é kardecista, conheço algumas pessoas que é católica. Tenho andado por uns locais aí e conversado com muita gente. Então, cada um tem a sua verdade. E você vai dialogar com as pessoas e vai falar assim, não, mas eu não creio nisso. Ok? Eu não creio. Você crê? Problema seu. Mas eu não creio nisso. E aí, como que a gente lida com essa questão? Pode passar para o próximo slide. É a questão do nosso tempo. Relativismo atual. O que é relativismo? Por exemplo, no nosso tempo, o que é uma mulher? Quem quer conceituar para mim o que é uma mulher? Eu vou dar um microfone, hein, moça? Quer falar, Marlene, o que é uma mulher? É a força. É a força? O que é uma mulher, gente? É uma pessoa que produz filhos. Dá filhos. É uma pessoa que produz filhos? Estamos começando, vai. O que é uma mulher? Hoje, dia 4, Conceitua como você quiser, vai. cabeça. A mulher é a cabeça? Será que a mulher é a cabeça do lar? Cabeça do sonho? Hã? A mulher é uma sábia? Irmãos, a mulher é um ser humano com gene X, qual que é, amor? X, não sei o quê? XX. A mulher é um ser humano que nasceu com um gene XX. E se você tem o gene XX, você é uma mulher. Ponto. Simples e direto. Você pode não ser uma mulher sábia e ser uma mulher. Você pode não ter cabelos longos e ser uma mulher. Inclusive, você pode ser careca devido a questões de doença. Continua sendo uma mulher. Você pode até mudar as suas questões de sexualidade e continua sendo uma mulher. Pode não gerar filhos e ser. Perfeito, pode não gerar filhos e ser uma mulher, porque gerar filhos ou não é uma questão que te dá o valor de ser uma mulher ou não. Perfeito. Você pode ser uma mulher acamada e ser uma mulher. Olha como as questões do nosso tempo, o relativismo nos afetou e nos traz dificuldade de conceituar as coisas. Agora eu já dei a dica. Se você não acertar essa. O que é um homem? XY. Vai, peraí. Promoção XY. Promoção XY. Aí todas as questões que a gente fala também servem. Ele pode ser um homem que não consegue liderar o seu lar. Continua sendo homem. Porque as nossas questões não mudam o que nós somos. Certo? Então, o problema de hoje, a gente chama de relativismo, é isso. Depende do que eu acho. O que é a verdade? Por exemplo, a ciência diz que não existe verdade absoluta. Os filósofos dizem que verdade absoluta também não existe. Porque teve um cara chamado que cunhou a crítica da razão pura. Então ele fala que não existe verdade absoluta. Aí você ouve lá o Pondé, Nietzsche, muito bem. Aí o Pondé parece um cara super inteligente, intelectualizado. Porque não existe verdade absoluta. Sabe o que ele é? Um tolo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que diz que ele é um tolo. Porque ele nega a existência de Deus, que é a razão de todas as coisas e a verdade absoluta. Então o nosso tempo é esse. Isso é um pensamento que a gente chama de pensamento moderno.
de que não existe verdade, que você pode relativizar as coisas, como começou lá no Éden. Acho que vocês vão lembrar. Quando Satanás estava tendo aquele diálogo com Eva, e ele falou assim: olha, você pode comer o fruto, porque Deus sabe, quando você comer esse fruto, seus olhos vão abrir e você vai ser como Deus, e certamente não morrereis. O que Deus tinha dito? Comereis do fruto do bem e do mal, morrerás. Você vai morrer se você comer. Eu amo essas questões porque Deus, e a gente vê Jesus lidando com isso, Ele é muito direto. Deus é uma regra clara. Se você comer, você vai morrer. O que Satanás faz? Ai, deixa disso, eu não aceito assim. Você está sendo muito grosseiro. Você é muito grosseiro, hein, Juliana? William, você é grosso demais. Você não deve ser assim. Tem que ser mais amado. Toda vez que alguém, ou até o seu próprio coração, te levar a relativizar a verdade, você não está sob o efeito da palavra. Não estou falando que Satanás é pouco, não. Mas isso não é questão do Senhor. E nós ficamos às vezes assim. Outro texto para seguir. Não vou pedir para vocês abrirem não, mas está lá em Isaías 5:20, que a palavra diz assim: ai daqueles que chamam o mal por bem. O nosso tempo é assim, irmãos. Nosso tempo é assim. Que pessoas aplaudem outras pessoas que abortam crianças. E dizem assim: olha, até tal mês, até tal semana de gestação não é uma criança, tá bom? O que é então? É um ser inanimado, está dentro da barriga de outra mulher. Mas como vai ser a vida dessa mulher se ela tiver um filho? Aí começa o relativismo. Mas e a criança naquele ventre? E às vezes, dentro da igreja, a gente vê pessoas aplaudindo. Isso provém do maligno, irmãos. Pode passar. Então Jesus fala para aquele povo: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis meus discípulos. Pode passar o próximo. O chamado para o nosso tempo, irmãos, é para permanecer na minha palavra. Aqui eu estou vendo vários irmãos, irmãs, mais experientes. Irmãos, vocês são chamados à sabedoria, e sabedoria é colocar em prática a palavra de Deus. Se quando uma irmã mais jovem, é bom eu não conhecer essa igreja, porque eu não estou falando de ninguém. Se quando uma menina jovem vem se aconselhar com você e fala assim: eu estou pensando em me casar, e você diz: casamento é muito ruim, não se case, vai viver sua vida, vai fazer uma profissão e não dependa de homem, você não está aconselhando segundo a palavra. Você está servindo Satanás nesse momento. Porque a palavra diz que Deus abençoa o casamento, nos chama a se casar, nos chama a ter filhos, nos chama a mostrar para o mundo que o Senhor abençoa o seu povo e o seu povo multiplica e anuncia a verdade. Quando uma mulher está passando por problemas no casamento e ela vai se aconselhar com outra pessoa e essa pessoa fala: o seu marido é um banana, você tem que de fato se opor e se levantar contra ele, e você que tem que liderar o seu caso, você está servindo como boca de Satanás. Porque a palavra chama, você deve respeitar esse homem. Ele é o líder da sua casa, independente de quem ele seja. Você se casou com ele? Lembre-se do porquê e sirva ao Senhor no seu casamento. Volte para o seu lar e respeite o seu marido. Isso é totalmente diferente do que às vezes a gente escuta. Então, o que acontece no nosso tempo? Por que então a gente tem alguns cristãos, um número grande de cristãos, e tem também um país totalmente imoral? Porque a fé é uma fé cultural. É uma fé só de palavras. Que é o que os judeus estavam querendo fazer aqui. Eles falaram assim: nós cremos. Mas quando Jesus colocou assim: cristianismo é isso, tá? Você tem que permanecer
E quando Jesus falou assim, eu sou. Esse termo eu sou, o reverendo Wilson deve saber explicar melhor para vocês. Mas ele remonta lá em Êxodo 3,14, quando o Senhor apareceu na sarça ardente, que é o nosso Senhor aqui, para Moisés. E eles têm aquele diálogo, porque Deus tinha ouvido a voz do seu povo clamando para libertá-lo do Egito. E aí Deus fala, eu te chamei para você ir lá falar para o faraó que eu mando nele, tá bom? É a primeira coisa. E ele vai libertar o meu povo. E aí Moisés, acontece como às vezes acontece conosco, né? Acontece de vez em quando. Ele entra em crise. Eu não sei falar, como é que eu vou, tal. E quando me perguntarem quem foi que me mandou, o que eu vou falar? Eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. Essa palavra é o tetragrama lá da alfabeto judaico, são 4 letras, e traduzida aí Yahvé, significa que ali Deus estava manifestando o seguinte: eu sou sobre tudo e sobre todos. E você vai dizer para Faraó que eu sou acima dele, porque Faraó naquela época era considerado um deus no Egito. No Egito existia um panteão de deuses, tinha Deus para toda coisa, tinha Deus do sol, e Faraó era um Deus encarnado, ele era adorado. Então, quando Deus deu uma incumbência bem interessante para Moisés, você vai lá e vai falar que eu sou Deus, sobre ele eu sou Deus verdadeiro, e ele é um falso. A gente acha que assim, nossa, mas ele estava sendo covarde. Ele não sabe o que estava dentro daquele contexto. Então, quando Jesus fala, e em alguns momentos do Evangelho de João usa esse termo, eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus, eu não sou um mero profeta. Eu sou o Deus encarnado, eu sou o profeta, eu sou o Messias prometido. Eu sou o que sou, e eu sou eterno. Por isso, no primeiro versículo de João no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como Deus. E o povo rejeitou a Deus. E o texto fala para a gente que eles falaram que nós temos um pai, o nosso pai é Deus. Olha como o povo é. Pois Jesus disse, vocês não creem em Deus, porque se vocês crescem em Deus, vocês me amariam. Segue. Então é um falso evangelho que foi pregado no nosso país, que não leva as pessoas a se submeterem à palavra. As pessoas têm a capacidade de falar que amam a Deus e odiar o seu irmão. Totalmente incompatível. Então esse falso evangelho promete liberdade sem arrependimento. Mas sem submissão a Cristo não há libertação verdadeira. Porque Jesus é Senhor. O pastor Hernandes tem um vídeo dele, meu pai já passei, tá? Dá só mais uns 5 minutos que ele fala sobre isso, porque nós às vezes anunciamos que Jesus é Salvador, mas ele é Senhor e Salvador, as duas coisas estão juntas. E quando existe um Senhor sobre nós fazemos o que Ele manda. Quem é que manda na vida da Marlene? Jesus. Pois as mulheres atualmente falam assim: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e a vida é minha. Afinal, eu sou empoderada. Eu nunca vi um cristão ser chamado a um empoderamento. Ou eu estou lendo a Bíblia errada. Afinal, nós aprendemos que Jesus é o poderoso Senhor. E nós somos servos. Então essa verdade exige submissão, obediência, da qual a gente precisa, pode passar, tomar cuidado com o nosso próprio coração que é enganoso. Qual é o nosso chamado então? Se nós somos chamados a permanecer na verdade, que é a palavra e em Cristo. Renovar nossa mente. Esse livro é um livro bem interessante que eu tenho lido, dessa autora, que ela fala em determinado trecho o seguinte: a renovação da mente só ocorre quando nós submetemos o nosso eu ao senhorio de Cristo. Eu me submeto a Jesus. Devemos estar dispostos a nos sentar aos pés de Jesus e ser ensinados
ensinados por ele, como fez Maria Bethânia, conscientizando-se de que uma coisa só é necessária. Às vezes, pode passar, nós devemos repensar na nossa vida, irmãos. Eu acho que, na verdade, todo domingo eu fico repensando na minha vida. Mas, às vezes, a gente tem que falar assim, Senhor, orar como Davi orou no Salmo 51 e falou, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, está aqui a minha vida. Passa a minha vida na peneira do Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Porque às vezes a gente está habituado a viver a nossa vida cristã, vindo ao domingo toda vez, vem das reuniões, faz tal coisa, aí tem o trabalho da UNP, tem o trabalho da UPA, aí a gente vai para o CIUPA e encontra a galera, é muito legal, e almoça, e faz feijoada. É tudo muito bom a vida cristã. Só que às vezes a gente se habitua com essas coisas e essa coisa da mentira começa a entrar no nosso meio, a gente começa a se habituar, mas Deus nos chama a uma vida pura. E essa vida pura é feita pelo Senhor. Então, na verdade, existe fidelidade absoluta, não neutralidade. Não tem meio termo. O nosso chamado pode passar. O nosso chamado é olhar para o mundo, primeiro, olhar para nós e ver o que nós temos errado, nos arrepender e falar, Senhor, eu tenho errado contra Ti. Quando? Quando a minha mente está sendo enganada pelo mundo. Quando o meu irmão chega para mim pedindo um conselho e eu tenho aconselhado segundo o mundo e não segundo a sua palavra. Quando na minha prática diária eu não tenho respeito com o meu marido. Quando o meu pastor chega até a mim me dando um conselho e eu faço chacota na minha mente daquilo que ele me diz. Porque na frente da pessoa você não faz. Senhor, eu tenho errado. Está aqui a minha vida, purifica a minha vida. Então, nós somos chamados a não ser neutros nesse mundo, mas a anunciar aos outros a verdade. Mas para anunciar aos outros a verdade, a sua mente precisa estar transformada, sua mente e o seu coração. Senão você não vai anunciar nada. Você vai anunciar o que o mundo diz. Então não tem mudança. Por isso que a gente às vezes não vê mudança, nem em nós e nem nas pessoas. Então a verdade suprema que testificamos é, sem dúvida, que o próprio Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Toda a verdade, a ciência, a Bíblia, a teologia, a moral, pertence a Jesus. Nós somos lembrados aqui nessa manhã das razões pelas quais nós somos protestantes. Lá na Reforma Protestante, aquele irmão chamado Lutero, depois Calvino, e depois o Zwingli, e os outros reformadores, que eram os pré-reformadores, eles se comprometeram com a verdade acima da vida deles. Ali foi uma questão que eles amavam tanto a Deus, que eles esqueceram da vida deles. Então, tudo pertence ao nosso Senhor. A gente fala, né? Deus é soberano. Nós não falamos? Então, quando aquela pessoa falar para você que o Big Bang criou tudo, você tem a obrigação moral de dizer, foi o meu Senhor que criou. Você pode crer ou não, mas eu sei da verdade, eu vou proclamar. Não devemos ter medo de defender, manter e discutir a verdade. Pode passar? Agora estou correndo. Qual o problema, os problemas nossos atuais? Desconhecemos a palavra. Eu fiz a pergunta aqui para vocês: quantos tem mais de uma Bíblia em casa? Eu não vou fazer essa pergunta, porque o objetivo não é esse. Mas eu queria que você pensasse: quanto tempo você tem gastado lendo essas várias Bíblias que você tem em casa? Ah, Juliana, mas eu não tenho tempo. Você sabe que é mentira. Nós sabemos que é mentira. Porque nós gastamos muitas horas na rede social vendo a vida dos outros. Não. Fala, João. Eu tenho mais uma Bíblia. Eu tenho 3 ou 4. Verdade. Então você tem que saber bastante. Mas o desconhecimento da verdade
É um problema na igreja atual. Fala, irmão. Essa pergunta lá no final do episódio do trabalho, aí eu perguntei assim, quem não na Bíblia, cara, você estava falando sobre pregação, e todo mundo é liberto, quem precisa da palavra? Aí você pergunta, quem não tem na Bíblia? Aí você não perguntou, eu estou a partir de hoje, aí você está na Bíblia. Aí na Bíblia é glorioso, ficou super feliz de ser da Bíblia. Isso exige coragem. Exige coragem para você no seu ambiente de trabalho e falar, eu vou compartilhar a verdade. Aí você pega uma Bíblia a mais que tem na sua casa e dá para a pessoa. Ou comprou uma novinha bonita. É porque é difícil dar. Isso. Se nós cremos na palavra como sendo a verdade, nós devemos, se comprometer com a verdade, pessoalmente. 2, compartilhar a verdade, mesmo contra a nossa própria vontade. Essa é uma questão. Temos que ter coragem. Às vezes nos falta coragem. Nós falamos que somos corajosos, mas na hora do vamos ver, na hora que alguém ofende o seu Senhor, você fala alguma coisa? Eu já fui confrontada com algumas questões assim, em público, para um local com mais de 500 pessoas, a manifestar minha fé. E ali eu me acovardei. Não acontece só com vocês, acontece comigo também. Por quê? Essa coragem não é uma coisa natural para nós, é algo dado pelo Espírito. E a gente precisa orar pedindo ao Senhor, me dê coragem. Pode passar. Mas o que nós precisamos fazer então, nesse tempo que as pessoas querem relativizar a verdade e que elas acham que podem crer em Jesus do jeito que elas querem? Proclamar o Evangelho da verdade. E aí tem essa citação de Spurgeon, que eu gosto muito, que ele fala: o Evangelho é como um leão enjaulado. Imagina na sua cabeça um leão que está dentro de uma jaula. Esse é o Evangelho atual. A gente prega o Evangelho aqui dentro. Não precisamos, então, defender, porque às vezes as pessoas querem discutir teologia com a gente, né? Direto isso acontece comigo, a pessoa quer discutir teologia. E, gente, eu não estou com tempo, não. Você quer crer? Eu vou te expor. Mas a gente não precisa ficar defendendo, apesar de ter o campo da defesa que a gente vai chamar apologética. E tem irmãos que são chamados a isso. Mas, o que nós somos chamados enquanto igreja? Deixar o leão sair da jaula. E o que o leão faz quando ele sai da jaula? Devora. Tem uma coisa sobre essa analogia do leão, está acabando. Quem é o leão? O rei da floresta. E quando o leão ruge, tudo se cala. A gente já ouviu, né, bem? A gente foi num zoológico, tinha um leão, agora não tem mais. Mas já foi o leão estava meio capenga, mas ele estava lá. E teve um momento que ele estava lá no zoológico e teve um rugido do leão. Foi incrível, porque tudo se calou. Ficou um silêncio depois do rugido do leão. Assim é o nosso Senhor, porque quando Ele fala, tudo se cala. O que acontece? O Evangelho está enjaulado. Nosso chamado então é permanecer na palavra, conhecer a palavra e proclamar a palavra da verdade. Esse é o último, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Evangelho, um segundinho. Irmãos, dizer que Jesus ama o outro não é Evangelho. Sair na rua com uma placa Jesus te ama não é Evangelho. Não é Evangelho. Quando a gente faz isso, você só cauteriza a cabeça das pessoas, a mentalidade da pessoa. Porque ela acha que Jesus ama ela e ela tem que permanecer do jeito que ela está. E que está tudo bem. Pois não é assim que a palavra fala. O Evangelho é a mensagem de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade está debaixo da desgraça, que é sem a graça de Deus. Quer seja uma criança, quer seja um idoso. E que o chamado é arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso não cabe numa faixa. Você pode botar numa faixa um versículo. A minha verdade é a Bíblia. Você quer anunciar a palavra? Coloca numa
faixa no versículo. Mas o evangelho não cabe numa faixa. É necessário relacionamento para você proclamar o evangelho. Então você vai ter que gastar tempo com aquela pessoa que você ama, seu amigo que você sabe que vive uma vida fora dos caminhos do Senhor. Vai ter que encontrar um sábado, vai chamar ele para tomar um café, vai sentar com ele e falar assim: eu preciso compartilhar algo importante com você, você me permite? Você vai gastar ali meia tarde, alguns minutos, vai compartilhar o que Cristo fez por você, vai compartilhar a palavra, vai escolher amar aquela pessoa, vai ter coragem. Não cabe numa faixa. Envolve você ter tempo. E se a gente for gastando tempo com todas as outras coisas, quando é que você vai ter tempo de evangelizar alguém? Pensa aí. Eu queria encerrar com esse texto que está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 17, que é aquela oração de Jesus, chamada oração sacerdotal. Jesus ora pelos seus discípulos antes dele ser crucificado. Ele vem vivendo, e aí ele faz uma oração intercedendo pelo seu povo. E é interessante que Jesus intercede pelos seus discípulos que estavam ali, mas intercede pelos aqueles que iriam crer por ele. E ele diz: eu lhes tenho dado a sua palavra, falando, Jesus estava orando, conversando com o Pai. E o mundo os odiou. Sabe o que vai acontecer quando você proclamar a verdade? Duas coisas. As pessoas vão se dobrar a Jesus, ou as pessoas vão odiar você. Eu já experimentei as pessoas me odiando. E o ódio que você percebe não é por causa de você, é porque elas odeiam o Senhor que eu sirvo. Assim como elas odeiam o Senhor que o pastor Wilson serve, e de cada um que proclama a verdade. E Jesus lembrou e sabia disso: o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como também me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. João, capítulo 17, capítulo 18. O meu desejo nessa manhã é que nós todos nos comprometamos com a verdade, acima da nossa própria vontade, acima dos nossos interesses, desejos, aspirações, e que a gente de fato ame a Jesus como nós dizemos que amamos, e saiamos ao mundo para proclamar que só existe um Senhor, só existe uma verdade, e que essa verdade é Jesus Cristo. Assim nós veremos mudança nas nossas igrejas, nas nossas casas, nos nossos filhos, no mundo. Fora da verdade não há mudança, irmão. A gente precisa se comprometer com a verdade. Vamos orar então para encerrar? Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, porque a tua palavra é a verdade. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, renove a nossa mente, nos faça nos comprometer com o Senhor pessoalmente, Deus, não só de palavras, mas de verdade, que o nosso coração seja submisso ao Senhor, que o Senhor nos ajude e nos guie pelo bom caminho que nós devemos andar. Individualmente, Deus, que o Senhor trabalhe em cada um de nós, lançando na nossa mente, no nosso coração, o que nós devemos fazer perante o Senhor, perante aquelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho para anunciar o Evangelho, que sejamos fiéis ao Senhor, mesmo que ninguém veja, Senhor, que importa agradar ao Senhor do que aos homens, Senhor. Ó Deus, abençoa essa igreja, que ela avance poderosamente no Teu reino, Deus. Que essa igreja local seja reconhecida por sua fidelidade à palavra, que o seu pastor, Deus, seja abençoado pelo Senhor, seja direcionado pelo Senhor, cheio do Teu Espírito, meu Deus, e fiel, meu Deus, a despeito das coisas, meu Deus, que ele ame mais ao Senhor do que qualquer coisa, e que a bondade do Senhor seja percebida nessa igreja, nessa localidade. Nós te pedimos assim, te agradecemos, em nome de Jesus.